A Bíblia da Vagina. A vulva e a vagina, separando o mito da medicina. Já há algum tempo eu queria trazer alguns livros em formatos de podcast, alguns livros que eu tive a oportunidade de ler, do qual a gente trabalha alguns temas aqui. E é uma forma da gente trocar esse aprendizado, de estimular esse conhecimento. Esse livro eu só tenho a versão dele em inglês. Eu já vi que tem uma versão dele em português de Portugal, mas não para baixar, não para e-book. Eu tenho uma versão dele em e-book no Kindle. Mas o livro, mesmo sendo em inglês, ele tem uma leitura muito técnica, então quem conhece um pouquinho do assunto consegue entender bem ele. É um livro sensacional. A autora, a Jean Gunter, ou Jennifer, né, que é o nome dela, ela é uma ginecologista canadense que ela é muito conhecida, ela é muito famosa, ela tem muita notoriedade. Ela escreve para o New York Times. Ela não é apenas uma celebridade, ela tem mais de 400 artigos científicos publicados em bases de dados e tem um blog de ciência, tem um outro livro só sobre bebês prematuros. Então, ela realmente é uma pessoa com muito conhecimento e muita notoriedade. Uma informação interessante desse livro é que ele traz logo no início algo que a gente sempre escuta muito falar aqui no consultório, ou aqui, né, nas nossas redes sociais, que muitas mulheres já escutaram alguma vez alguém falando a respeito da sua região genital, que ela é muito seca, ou talvez molhada, ou larga, ou apertada, ou que o cheiro não é bom. E esse livro é para todas as mulheres que já receberam algum tipo de informação estúpida e ignorante sobre o seu corpo. Logo no início do livro, a autora ela descreve que vulva e vagina não são a mesma coisa, que a vagina é apenas um orifício dentro da estrutura vulvar, que a vulva é uma estrutura assim multitarefa, né, que é um órgão muito importante do prazer sexual. Ele protege os tecidos, né, porque ele recobre a nossa região íntima, e que a vulva ela lida, né, com a irritação causada pelas fezes, pela urina, a nossa região íntima, né, ela lida com isso e ela tem a capacidade de dar à luz a nossa região íntima e depois ela se cura como se nada tivesse acontecido. E que nenhuma mulher teve, né, jamais algum prejuízo sobre conhecer o seu próprio corpo. Aqui eu me sinto muito representada pela autora quando ela fala da importância de se colocar um espelho na frente e buscar esse conhecimento. Então, a vagina é apenas um orifício dentro da estrutura vulvar, né? O xixi, ele sai aqui pela uretra, não pela vagina. A vagina é um orifício que liga ao cérvix e ao útero, né? A primeira porção da vagina, a gente pode perceber a musculatura contrair, e já as outras, a outra parte da vagina, ela pode se distender. Essa contração ela se deve à estrutura do assoalho pélvico. A gente vai falar rapidamente também aqui, ela fala bastante no livro sobre o assoalho pélvico. A autora destaca muito o clitóris no seu livro, né? Ela mostra o clitóris para gente em uma imagem linda, o quanto ele está ligado intimamente às estruturas da entrada da vagina. Ele é como se fosse um Y invertido, do qual a ponta, né, serviria como a glande recoberta por uma pele, que é o capuz clitoriano. O livro ele traz toda essa questão do aprendizado. Novamente, a gente vê aqui o local por onde sai o xixi, que é o orifício da uretra, e a abertura do canal vaginal. A autora destaca também os músculos do assoalho pélvico, que são duas camadas de grupos musculares que são responsáveis por dar suporte a conter as estruturas dentro da cavidade do assoalho pélvico. Então, os músculos são responsáveis por ajudar na continência fecal, na continência urinária. Eles contraem durante o orgasmo. Ela ressalta que a fraqueza ou a ruptura desses músculos, que às vezes pode ocorrer em alguma via de parto,
pode contribuir também para a incontinência, então esses músculos fracos eles podem levar e contribuir para a incontinência urinária ou fecal. E também a sua fraqueza também pode contribuir para a saída, né, para a descida dos órgãos que ficam dentro da cavidade pélvica. E eles também, se eles estiverem muito tensos, né, muito espasmados, eles podem levar dor na relação sexual e a dor pélvica. Ela ressalta bastante que dor na relação sexual não é normal e que o exame ginecológico também não deve doer. Ele pode até apresentar algum grau de desconforto, mas que se a mulher sentir dor exacerbada no exame e dor na relação sexual, é uma condição clínica e deve ser tratada como tal. O livro traz muitos aspectos sobre a sexualidade. É muito difícil a discussão de sexualidade na nossa sociedade. Muitas mulheres sofrem informações errôneas desde cedo sobre o seu prazer sexual. E ela diz que é uma grande desvantagem para a mulher que é heterossexual, porque ela geralmente aprende sobre sexo com parceiros masculinos e que muitas vezes também são pessoas incultas e subeducados sobre a mecânica dos orgasmos femininos. Então, é muito importante que as mulheres busquem esse aprendizado, porque realmente muitos homens eles também não sabem, eles não tiveram esse aprendizado e eles desconhecem como lidar com o prazer e o corpo da mulher. Vários fatos sexuais são extremamente interessantes no livro. Ela traz várias pesquisas, como, por exemplo, que lésbicas são mais propensas a relatar o prazer sexual do que mulheres heterossexuais. Então, é uma afirmação que não é necessário, né, de forma alguma, uma penetração para a satisfação sexual feminina. Várias pesquisas mostram também que a noção de tempo para os homens e para as mulheres durante as preliminares e durante a penetração é diferente daquilo que elas realmente são, a percepção temporal. Às vezes a pessoa acha que ficou muito tempo numa preliminar, mas quando na verdade o tempo marcado ali no cronômetro, ele não é esse tempo real. Então, as nossas informações acerca de sexo, elas realmente são muito mais limitadas e que ocorrem várias alterações físicas durante o momento de excitação e de orgasmo. Eu vou até voltar nessa imagem aqui, né? É um momento que ocorre bastante fluxo sanguíneo para a região genital da mulher, né? Ocorre também aqui, para o clitóris, um aumento de fluxo sanguíneo. Então, há um enchimento do clitóris, né? O clitóris fica cheio de sangue, a vagina tem o transudato, que é a lubrificação, e ocorre a contração da musculatura do assoalho pélvico durante o orgasmo, de forma involuntária. Ela sugere, a autora, que a gente faça contrações voluntárias, que nós mesmas contraímos a nossa musculatura do assoalho pélvico, que seria como uma corredora preparar as pernas para uma corrida antes. Acho muito interessante essa analogia. A autora também fala sobre a questão da ejaculação feminina do esguicho. Ela disse que existe sim essa ejaculação, mas nunca, nem de longe, como mostram os filmes pornôs. Fala sobre higiene vaginal, que não existe a necessidade de nenhum produto para a higiene da vagina. A vagina é autolimpante, a vulva deve ser higienizada com sabões neutros e que se você gasta algum dinheiro, né, com lenços umedecidos, sem ter nenhum tipo de incontinência, você está gastando o seu dinheiro de forma desnecessária. Ela fala sobre os hidratantes vaginais, sobre produtos que possam ser utilizados. A gente utiliza aqui bastante o óleo de coco. Ela sugere um estudo, né, fala de um estudo em bebês, pele de bebês prematuros com óleo de coco, que tem tido bons resultados, e também do azeite de oliva em mulheres pós-câncer, que não podem utilizar o hormônio estrogênio, né, para melhorar a lubrificação. Então, tem estudos a respeito do assunto, ela cita no livro. Fala dos exercícios do assoalho pélvico, diz o quanto os exercícios evoluíram, enquanto há bastante exercícios hoje para melhorar a condição muscular e o quanto é importante trabalhar a musculatura do assoalho pélvico.
Ela também fala sobre doenças, prevenção, vários capítulos sobre doenças sexuais, sexualmente transmissíveis ou também infecções no trato urinário, dores, fala sobre as dores na relação sexual, sobre as disfunções que a gente trabalha aqui, o vaginismo, a vulvodínia, a dor, que é a dispareunia, a dor pélvica crônica, sobre a importância de tratar essas disfunções e na busca de um profissional especializado no assunto. E a autora também fala de aspectos que alteram o corpo da mulher na menopausa, alteração do tamanho do clitóris, da vagina. O livro traz várias condições que são bem importantes da secura, que isso também pode causar dor na relação sexual, então é muito importante a prevenção de maneira geral, né, e o tratamento com profissionais especializados. E a autora também traz uma informação importante, né, sobre os odores, sobre o odor que a mulher possa apresentar, um odor forte. Então é importante a mulher ter esse cuidado, se isso pode ser ou não uma infecção, mas e se tratando de alimentação, que não existe nenhum tipo de alimentação específico para a sua vagina, nenhum alimento que cause um odor específico, que se ela tem alguma disfunção, que precisa de um tratamento, que a parte nutricional tem importância, ela deve sim procurar um profissional específico, mas que vários estudos estão em andamento sobre dietas e sobre as condições nutricionais que possam se interferir não na flora especificamente, mas na manutenção dos lactobacilos, ou não vai interferir no odor, mas vai auxiliar no intestino. Ela sugere que você consuma fibras diariamente e que são importantes, sim, cada vez mais estudos e informações, mas que não há uma dieta específica para cada mulher com relação ao odor e que tem várias informações sobre a nossa sexualidade que precisamos tomar consciência e aprender mais. A mensagem do livro é bem clara. Ela diz no livro que ela gostaria que todas as mulheres deveriam ter o poder de saber como o seu corpo funciona e procurar ajuda quando ele não está funcionando como ela esperava que fosse. Que ela gostaria que todas as mulheres saibam que existam vários vieses, vários subterfúgios médicos, que existem mentiras patriarcais e que muitas coisas existem para nos manter assustadas com as nossas funções corporais, que são normais e ela ressalta, são gloriosas. E que ela gostaria que nós soubéssemos que cada uma mulher tem o direito de saber como seu corpo funciona e que a sua vagina é algo que você deveria realmente se orgulhar e ter muita felicidade de tê-la, de tudo que você tem entre as suas pernas. Então fica aqui esse recado nesse podcast. Está sendo muito difícil para mim fazer, essa é a primeira vez que eu faço esse trabalho, espero que vocês gostem. Vão ter outros livros. Em breve, mais material. Estou aprendendo ainda a lidar com esse tipo de novidade, de assunto aqui.